Graça e paz. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos discernindo os sinais dos tempos. E hoje, como última aula, dessa série, nós vamos falar sobre o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Tudo começa em Gênesis capítulo 1, verso 1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A partir dessa criação, a ordem de Deus para o homem e para a mulher foi que multiplicasse, enchesse a terra. Mas Adão e Eva pecaram, e por causa do pecado, o domínio dessa terra foi dado a Satanás. E então, a partir disso, começou todo um plano de restauração das coisas, através da vinda de Jesus, que nós conhecemos. Então, queridos, Romanos 8, verso 18. Romanos 8, verso 18 ao 23, diz o seguinte: por causa do pecado de Adão e Eva, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aqui está falando que a criação de todas as coisas aguarda a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quando Adão pecou, ele deu o domínio de toda a criação, de toda essa terra, ele se tornou o príncipe desse mundo, a Satanás, que se tornou o príncipe desse mundo. Na esperança, verso 21, de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Esse texto fala que nós aguardamos o completar da nossa salvação. Nós fomos salvos quando aceitamos Jesus no nosso espírito, automaticamente fomos regenerados, a nossa alma está sendo salva, está sendo transformada à medida que nós temos influência da palavra de Deus, à medida que nós nos relacionamos com Deus, a nossa alma está sendo salva e o nosso corpo será transformado, será salvo no arrebatamento. No arrebatamento da igreja, nosso corpo, nós receberemos novos corpos. Então aqui está falando que assim como nós aguardamos novos corpos, toda a criação aguarda para ser redimida. E aonde essa criação vai ser redimida, aonde essa criação vai ser transformada, justamente em novos céus e nova terra. A palavra de Deus declara, a palavra de Deus promete novos céus e nova terra. Aleluia. Glória a Deus. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 7. Segundo Pedro 3,7 diz o seguinte: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo,
estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Versículo 10 a 13. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, essa passagem aqui fala que todo esse céu e essa terra, eles vão ser transformados, eles vão ser purificados através do fogo, né? E aqui ele termina que nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por quê? Porque a criação foi contaminada com o pecado de Adão. Porque Adão pecou, ele contaminou tanto a raça humana quanto toda a criação. Então, esses novos céus, essa nova terra, diz a palavra, habita, uma das características deles é habita justiça. A qualidade de ser puro, limpo diante do Senhor. Antes de entrarmos, nós vamos falar um pouquinho da cronologia até os novos céus. Tudo aquilo que nós falamos nesses estudos. Então, como que são a cronologia dos fatos? A partir de hoje, que nós estamos, o primeiro evento que acontecerá é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, né, que fala sobre a volta de Jesus nos ares. O Senhor vai vir nos ares e vai receber a sua igreja num piscar de olhos. Nós que estaremos vivos, teremos os nossos corpos transformados. E os mortos em Cristo, então a partir do Pentecoste para cá, todos aqueles que morreram em Cristo, que são sua igreja, tanto gentios, tanto judeus quanto gentios, os mortos em Cristo ressuscitarão. Eles ressuscitarão com novos corpos. E a igreja do Senhor vai ser arrebatada. Esse é o primeiro evento dentro da cronologia. Até novos céus e nova terra. O segundo evento, a partir de então, o iníquo vai se manifestar, vai fazer, no caso, o anticristo, o chamado anticristo, vai se manifestar, ele vai fazer uma aliança com as nações, e aí inicia-se a tribulação. A tribulação, aquele período de 7 anos, né? Ou a última semana de Daniel, das 70 semanas que Daniel profetizou. Dentro da tribulação, a primeira parte da tribulação, chamados 3 anos e meio, que muitos chamam de princípios das dores, os princípios das dores, em que Jesus profetizou em Mateus. Princípios das dores é a primeira parte da tribulação. No meio da tribulação, diz a palavra de Deus que Satanás vai romper com esse acordo e vai se manifestar. E aí vai começar a perseguição para os judeus e todos aqueles, né, que estiverem aqui. A partir de então, 3 anos e meio, vai ser os 3 anos e meios finais, ou chamado a grande tribulação. O que a gente tem que entender é que a tribulação, a ênfase nesse período vai voltar para Israel, porque a sua igreja, porque a igreja do Senhor vai estar com o Senhor no casamento, nesse período de casamento, no tribunal de Cristo, sendo julgado a questão das suas obras. Então, aqui vai acontecer a tribulação. O arrebatamento da igreja é o primeiro evento. Segundo evento, a tribulação.
O terceiro evento, a segunda vinda de Cristo. No final da tribulação, o Senhor Jesus vai voltar. Aí é efetivamente a segunda vinda de Cristo, em que o Senhor ele vai pisar em Jerusalém, na terra. Ele vai voltar com a sua igreja, com todos os seus anjos, ao final da tribulação, terminando assim esse período da tribulação. A partir de então, vai dar início o milênio, os 1000 anos, né, que nós estudamos, vimos em outras aulas, do governo de Jesus aqui na terra, a partir de Jerusalém. Algumas características: Satanás ele é preso por 1000 anos, né? Nós falamos, o governo de Cristo na terra, através de Jerusalém. A primeira ressurreição, aí vai se dar a ressurreição dos santos, de todos os santos do Velho Testamento, dos santos que morreram na grande tribulação. Então, a ressurreição dos santos, essa ressurreição. A segunda morte não vai ter autoridade sobre essas pessoas, né? No final desse período de milênio, Satanás vai ser solto e seduzirá ainda as nações. Nós estudamos, nós falamos que vão ter pessoas ainda que vão estar nascendo nesse período. Então Satanás vai ser solto e seduzirá as nações que marcharão contra Jerusalém, a cidade querida. E diz o texto que desce fogo do céu e vai consumir. O diabo foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como o falso profeta. Então, dentro da ordem cronológica, o arrebatamento, a tribulação, final da tribulação, a segunda vinda de Cristo, começa o período do milênio, e no final do milênio, eu quero que você abra a sua Bíblia, há um período chamado o juízo do trono branco. Há 2 julgamentos: há o julgamento tribunal de Cristo, que é para a igreja, nos ares, que vai estar acontecendo durante a tribulação. Esse tribunal é para, em relação às boas obras, para galardoar, ou para recompensar a sua igreja, né? Não é um tribunal, o tribunal de Cristo não é um tribunal para lançar no inferno, não. Agora, no final, vai ter o juízo do trono branco, em que quem vai ser julgado ali, vai ser julgado, eles vão ter toda a característica, todos os mortos vão reviver nessa segunda, chamada segunda ressurreição. Todo mundo, esse pessoal que não aceitou Jesus, que não se dobrou para o Messias, para Cristo, vão ser julgados no trono branco, né? Vamos ver como que é esse julgamento? Apocalipse, capítulo 20, verso 11 a 15. Diz o seguinte: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, todos vão ser julgados segundo as suas obras, nesse caso. Então, esse pessoal, eles não aceitaram a Cristo. Jesus é o único meio de nós nos achegarmos a Deus. Ele é a única maneira de nós estarmos justificados diante do Senhor. Nós não somos salvos através de obras, nós somos salvos através da graça, do favor imerecido do Senhor, através da fé, mediante a fé. Crer no Senhor. Só que quem não aceitou Jesus vai ser julgado pelas suas obras. Nesse julgamento, ninguém
Ninguém. Por que eles vão ter esse julgamento, pastor? Porque Deus, ele é justo para todos. Então, as pessoas que vão ser condenadas aqui, elas vão ter convicção do porquê estão sendo condenados. Deus como seu juiz justo. Então, se abriram livros, ainda outros livros, verso 12, né? O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, esse é o chamado trono branco. Todos comparecerão, tirando aqueles que já foram julgados, a sua igreja que já passou pelo tribunal de Cristo, aqueles que já estão, já vivem, eles não estarão na segunda morte. Esses aqui são os mortos, aqueles que não aceitaram a Jesus. Então, os mortos são julgados segundo as suas obras, a morte e o inferno foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Quem não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Isso é o que fala sobre o juízo do trono branco. Então, cronologia: o arrebatamento da igreja, a tribulação, a segunda vinda de Cristo no final da tribulação, o milênio, né? E após o milênio, o juízo do trono branco. E em Apocalipse, capítulo 21 e 22, nós vamos ler com muita calma, fala justamente sobre a última aula, a aula de hoje, os novos céus e a nova terra. Primeiro nós vamos ler, depois a gente vai comentar, verso 1, Apocalipse 21, 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro.
e me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre esses os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornadas de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22, verso 1. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A partir do versículo 6, é o fechamento do livro de Apocalipse. No verso 7 ele fala assim: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E a partir do verso 8, João ele vai se despedindo aqui no livro, né? E na conclusão, no verso 18,
do livro, eu a todo aquele que ouve a palavra da profecia desse livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, meus irmãos, Apocalipse 21 e 22 falam exatamente sobre como que é esses novos céus, a nova terra e a nova Jerusalém. Então vamos lá. O verso 1, quando Apocalipse 21, ele fala assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aqui, essa palavra passaram é uma palavra no grego parerchomai, e esta palavra, o sentido dessa palavra não é um sentido de terminação de existência, né? Mas sim o sentido dessa palavra de transformação, né? Não é terminação, é um verbo muito mais amplo, significa geral, de transformação, de passagem. Por isso que nós entendemos que não vai ser assim, destruída a terra, mas vai ser transformada pelo fogo. Transformada essa terra em nova terra através do fogo, né? Baseado nessa palavra. Então, são mudanças que vão haver nos céus e na terra. Muito parecido com aquilo que aconteceu no dilúvio. No dilúvio, houve transformações profundas na terra, na geologia da terra, por causa das águas, muitas transformações. Então, essas transformações vão haver através do fogo. Aqui ele fala, no versículo 1, que o mar já não existe. Algumas pessoas entendem isso literalmente, que nessa nova terra não vai ter a questão dos oceanos, pela quantidade de pessoas que vão estar, né, os remidos de todos os tempos, uma das teorias, né? Outros entendem que isso, de certa maneira, é figurado, porque, em muitos sentidos, o mar também significam as nações gentias, né? Em alguns momentos da linha Apocalipse. Então, há dois entendimentos sobre isso. Já falei aqui, o fim do mundo não parece ser uma aniquilação completa do planeta, e sim dos sistemas com seus habitantes. O sistema, como aconteceu no dilúvio, passagem usada por Pedro no mesmo contexto de sua referência aos novos céus e à nova terra. No dilúvio, como eu falei, não houve uma destruição do planeta, mas uma transformação. Como que vai ser essa transformação? Aleluia. Verso 2, ele fala que vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ele está falando da cidade santa como noiva. A nova Jerusalém que descia do céu ataviada como noiva. Então, aqui nós entendemos que a noiva do Senhor, ela tem a referência tanto quanto a sua igreja, nós, como sua noiva, nós que aceitamos Jesus como sua noiva, quanto a Bíblia fala da noiva do Senhor, um lugar de habitação. Provavelmente, quando a igreja estiver lá no céu, no casamento, provavelmente essa cidade já está pronta. Nós vemos isso a partir de Jesus falando em João capítulo 14. Então, abra sua Bíblia em João capítulo 14, no verso 2. Quando Jesus falou para os seus discípulos,
João 14, 2, ele falou assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, aqui fala sobre o arrebatamento, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então esse lugar, alguns entendem que é justamente essas moradas da Nova Jerusalém. Então, a noiva do Senhor é tanto a sua igreja, quanto um local da cidade santa, da Nova Jerusalém, que vai descer do céu, né? O que nós temos que entender é que nesse tempo nós teremos novos corpos. Jesus, porque tinha novo corpo, quando ele ressuscitou, ele teve a condição de o quê? Subir com o corpo e tudo. Tanto que hoje Jesus fisicamente, ele não está sentado à direita do Pai em espírito. Não, o corpo de Jesus está fisicamente no céu, assentado à direita do Pai. Nós espiritualmente estamos assentados com ele. Então, quando tivermos novos corpos, parece, o que nos parece aqui é que não vai ter esse limite entre a terra e o céu. A Nova Jerusalém vai descer, não vai ter essa limitação entre a terra e o céu. Então, a Nova Jerusalém é tanto a sua igreja, nós como pessoa, como esse lugar de habitação que Jesus preparou, que está descendo dos céus aqui em Apocalipse, capítulo 21, no verso 2. O verso 3, ele fala: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles. Aqui é Deus mesmo estará com eles. Hoje, como que Deus habita em nós através do seu Espírito? O Espírito Santo habita dentro de nós. Mas Deus mesmo, quando fala Deus mesmo, ele não está aqui. Mas vai chegar um dia que ele vai estar, Deus mesmo estará com eles. Nós voltando para Gênesis, nós vemos que lá em Gênesis diz a palavra de Deus que na viração do dia Deus descia para ter comunhão com Adão e Eva. O próprio Deus descia para ter comunhão com Adão e Eva, porque ali não havia pecado, né? Então, nessa nova céu e nova terra, onde habita a justiça, como diz Pedro, né? Deus mesmo, diz o texto, que vai estar conosco. Interessante que quando Moisés fez o tabernáculo no deserto, fez de acordo com o modelo celestial que foi mostrado para ele. Então aqui ele fala que eis o tabernáculo de Deus. Agora nós vamos ter a realidade do tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão os seus povos e Deus estará com eles. O próprio Cristo é o tabernáculo, né? Verso 4 fala assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. Isso é uma palavra de esperança para nós. Não significa aqui que nós não vamos ter lágrimas, né? Nossos olhos serão secos, mas significa que Deus vai enxugar toda lágrima, que não vai ter tristezas. Não vai ter tristezas. Aqui, tudo aquilo que traz tristeza para a raça humana, a morte já não existirá. Aqui fala que já não haverá luto, porque a morte não vai existir, não haverá luto, nem pranto, nem dor. Então, tudo aquilo que traz dor, desespero para as pessoas, lá não haverá. Não haverá. Vai ser um tempo de
plena presença de Deus, eternamente, de alegria, coisas que a gente não consegue imaginar. A Bíblia diz que nem olhos nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Claro que esse texto, dentro do contexto, fala que o Espírito Santo vai nos revelar todas as coisas. Mas quando nós pensamos naquilo que Deus tem preparado para nós em termos de futuro, em termos de novos céus, a nossa mente é muito limitada. A nossa mente é muito contaminada pelo momento que nós vivemos, pela humanidade caída. Então, vai ser um tempo de alegria indizível, de plenitude, de uma eternidade com o Senhor. E aí o texto, ele começa a falar sobre a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. E é interessante que ele fala aqui alguns detalhes. A partir do verso 9 de Apocalipse 21, ele começa a dar alguns detalhes da Nova Jerusalém. Vamos só ver assim alguns detalhes que ele fala aqui dessa cidade que vai descer. Ele fala aqui de uma alta muralha. Alguns teólogos entendem que isso é figurado, a Nova Jerusalém, esses detalhes da cidade. Outros entendem, sempre vai ter uma divergência, que é literal, né? Que é literal. E aqui ele fala algo, eu entendo que é literal. Porque quando ele começa a medir, ele fala medida de homens. Que o anjo começa a medir, tem um momento que ele fala assim, medida de homens. Então ele não está falando de coisa não palpável, não literal. Alguns detalhes que ele fala aqui, uma alta muralha com 12 portas, que o verso 21 nos diz, essas portas, né? Aqui no verso 21 ele fala o seguinte, das portas. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas, de uma só pérola, a praça da cidade, então uma só pérola. Então aqui eles falam que essas 12 portas são 12 pérolas, cada uma de uma só pérola, né? Com um nome das 12 tribos de Israel. É isso, esses detalhes que eles falam. Tinha também, eles falam de 12 fundamentos. E sobre esses, os nomes dos 12 apóstolos. Então, aqui está uma junção, né, do povo de Deus, Israel, e a igreja, né? Tanto as portas têm o nome das 12 tribos de Israel, para você entrar na porta, até porque temos que entender que Jesus ele é a porta, e Jesus ele veio da linhagem de Israel, né? Dessa linhagem. Então, a porta sobre os nomes das 12 tribos, e os fundamentos da cidade são os 12 apóstolos, né? Alguma uma divergência em relação ao 12º apóstolo, porque Judas morreu, e esse 12º, alguns falam assim, poxa, foi Matias ou foi Paulo? Matias foi aquele que, lá no começo do livro de Atos, eles elegeram, né, os apóstolos elegeram para o lugar de Judas, mas a Bíblia não fala mais nada sobre Matias, ou seria o apóstolo Paulo. Mas tirando essa é só uma divergência que tem, e há defensores de ambos os lados. Agora, o fundamento, é interessante que fala que o fundamento dessa cidade são os 12 apóstolos. Efésios capítulo 2, verso 19, ele fala assim, 19 ao 22, assim já não sois estrangeiros e peregrinos,
mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, Paulo faz aqui uma comparação, algo muito interessante. Essa Nova Jerusalém, o fundamento dela é o fundamento dos apóstolos. É os 12 nomes dos apóstolos. E a Bíblia diz que nós fomos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular, ou a pedra de esquina, também em algumas traduções. Outra coisa que fala sobre a cidade ela descia do céu. A cidade descia do céu e pairava sobre a Jerusalém da terra. Sua forma possivelmente será de um prisma, com medidas iguais na largura, comprimento e altura. Aqui ele fala sobre a Nova Jerusalém, quando ele começa a medir sobre a muralha, as portas, e ele começa no versículo 15, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Isso dá, trazendo... Aí ele fala aqui, largura, 12.000 estádios, seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Então, o que acontece, queridos? Aqui, nós dá mais ou menos 2.400 quilômetros, mais ou menos 2.400 quilômetros de largura, comprimento e altura. Pastor, mas de altura é o que a palavra de Deus diz. É porque nós temos uma mente ainda nessa terra. Nós temos que entender que quem vai estar lá vai ter novos corpos, com capacidade de fazer coisas que nós hoje não temos capacidade. Novamente falando, Cristo, como homem ressurreto, com esse novo corpo, ele está sentado à direita de Deus. Aleluia! Então, essas são as medidas. Há uma lista também aqui, na definição da Nova Jerusalém, de pedras preciosas que adornava o fundamento da cidade. Quando nós pensamos isso, sempre quando um país no nosso tempo quer mostrar grandiosidade, ele aponta para uma cidade, por exemplo, Nova York, nos Estados Unidos, Tóquio, no Japão, Dubai. Então, assim, eles mostram uma cidade com muita beleza, uma cidade em que as pessoas querem estar. Essa cidade da Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, essa cidade, é uma cidade incomparável. Vai ser a cidade incomparável em todas as eras. Beleza de todas as eras. Você vê de pedras preciosas o que vai ter é incomparavelmente maior. Não dá para a gente imaginar como vai ser bela, né? Ele fala aqui, uma lista de pedras preciosas que adornavam os fundamentos da cidade, que nela não há santuário, não há sol e nem lua, é uma característica que ele fala, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada, né? Não haverá noite
e dia, e nela não penetrará coisa contaminada. Então, uma cidade linda, pura, que a gente não consegue imaginar, né? Nela estará, aí fala do trono de Deus e do Cordeiro. Nós trabalharemos servindo e adorando eternamente ao Senhor. Aqui João encerra a sua visão com uma palavra de advertência. A gente vai ver lá no capítulo 22, de bem-aventurança. A advertência de que desde aquele momento que João recebia a visão, até o tempo determinado, tudo seria normal. O injusto na injustiça, o imundo na imundícia e o justo na prática da justiça, bem como o santo numa santificação contínua. Tudo seria recompensado no devido tempo, que seria sem demora. Aí ele começa a dar bem-aventuranças, João. A bem-aventurança é para aqueles que alvejaram, né, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que teriam o direito de entrar na cidade santa pelas portas, isto é, pela mensagem dos apóstolos na herança recebida de Israel. E no final ele dá um convite, né? Como nós lemos, o Espírito e a noiva dizem vem, no versículo 17. Aquele que ouve, diga, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Queridos, então aqui ele fala sobre a novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Há mais detalhes, né, que fala, mas fica muito na questão da especulação, nós lemos. Mas o que você deve ter a convicção é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para nós. Deus tem coisa magnífica para nós. E encerrando esse tempo de estudo, discernindo os sinais dos tempos, eu queria colocar a sua vida. Como está você? O próximo evento na cronologia é o arrebatamento da igreja. Como está a sua vida? O que você tem gastado o seu tempo? Você está esperando o Senhor? Você tem testemunhado dele nessa geração? Você tem se envolvido com ele, tendo tempo todos os dias de comunhão? O tempo está passando, meus irmãos. Jesus está voltando. Não há nenhum sinal mais para se cumprir em relação ao arrebatamento da igreja. Não há. Não há. O relógio do céu, ele está passando. E Deus tem coisas muito boas. Pastor, mas eu não consigo ver isso. Eu passo por momentos de dificuldades, de mortes. No tempo que a gente está gravando esse vídeo, nós vivemos um tempo de pandemia, num tempo de que muitas pessoas estão sendo mortas. E hoje, calhou de hoje, que nós estamos gravando essa última aula, é a Páscoa. É a ressurreição do Senhor Jesus. Os cristãos do mundo inteiro comemoram a Páscoa, Pessá, a ressurreição, quando aquele povo saiu da escravidão, assim que foi instituído a Páscoa. O cordeiro foi morto. As pessoas no Egito morreram, mas sobre Israel o anjo da morte não passou, por causa do sangue do cordeiro. E eles saíram da escravidão para a vida. E nós cristãos, Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou por mim e por você, para que nós, nesse tempo, estivéssemos na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Então pense sobre isso. Se você não aceitou Jesus,
Se você não confessou Jesus, tome essa decisão hoje e confesse a Jesus. Se você já confessou a Jesus, mas vive uma vida despreocupada, vive aqui e agora, comece a olhar a eternidade. Olhe com os olhos da palavra do Senhor. Nós somos aqui, nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem, nós temos um propósito de estarmos na terra. Amém? Entenda que há coisas a acontecer. Há muitas coisas boas que o Senhor preparou para nós. Amém? Quero abençoar a sua vida. Então, terminando essa aula, compartilhe essas aulas, compartilhe essas ministrações, abençoe pessoas. Em nome de Jesus, eu vou orar por você. Pai, eu te dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, sobre essas aulas, sobre essas ministrações que nós fizemos, uma equipe aqui, Pai, fez para abençoar pessoas e que essas aulas possam alcançar corações, tocar corações e possam gerar mudanças e possam gerar compromisso com o Senhor. Eu abençoo esse meu irmão, essa minha irmã que está vendo agora e que o Senhor possa tocar no coração deles, suprir as necessidades e o Senhor possa colocar luz sobre os olhos espirituais deles para que eles possam ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, através da tua palavra. Eu abençoo esse meu irmão, eu abençoo essa minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.